E o ano de 2019 deve encerrar com cerca de 3.570.000 animais confinados no Brasil. Um número um pouco maior do que aquele registrado no final do ano de 2018. E que poderia ser maior porque alguns pecuaristas que não conseguem aproveitar essa situação melhor de preços que nós estamos vendo agora no país, pelo menos já há alguns dias, algumas semanas, porque não tem gado terminado. Para falar sobre isso e também sobre as expectativas para o próximo ano, eu vou conversar com Maurício Veloso, ele que é presidente da Socom, fala a respeito de confinamento, fala também a respeito das expectativas para o primeiro semestre de 2020. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, um prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Tá certo. Ano de 2019 encerra com um pouco mais de animais confinados no país, né? Para quem tem e consegue negociar melhor esses animais, foi muito positivo. O Brasil poderia confinar mais? O que impede? Boa tarde, seja bem-vindo. Alô, muito prazer, obrigado pela oportunidade. A única coisa que impede um maior incremento na atividade de confinamento é justamente o entendimento pelo pecuarista de que a intensificação em todo o processo da cria, da recria e da engorda do bovino, ela é favorável para ele, pecuarista, e é favorável para a indústria e é favorável para o consumidor. É um conjunto que absolutamente serve a todos, é exatamente aquele sistema de ganha-ganha. Então, esse entendimento do pecuarista, dele enxergar de forma diferente o desembolso maior proporcionado pela intensificação, não como um gasto, mas necessariamente como um investimento em que o retorno passa a ser, inclusive, mais rápido. Fundamental que ele mude essa visão, mude o conceito de pecuária e de pecuarista, e ele passe justamente a praticar uma pecuária de precisão nos moldes da agricultura. Veloso, você falou a respeito aí da agricultura, né, e a pecuária de precisão. Esse ano eu andei por algumas fazendas em Goiás e Mato Grosso do Sul e eu conheci alguns confinamentos de bom tamanho, grande tamanho até, mas feitos por agricultores, por produtores de soja e milho. E esse ano especificamente nós tivemos aí uma elevação para o preço dos componentes, a exportação é forte tanto para a soja quanto para o milho. O câmbio é muito favorável a exportar. Média de preço no Brasil é de R$ 40 por saca de 60 quilos de milho nos estados produtores. Hoje é possível pensar em confinamento economicamente viável sem estar tendo algum tipo de produção agrícola, Veloso? Olha, em 2016, você se recorda que o milho ele também explodiu. E lá atrás, a arroba era muito inferior do novo teto de arroba que nós temos hoje. Então, eu tive a oportunidade de presenciar confinamentos com milho comprado a R$ 50 a saca e a conta fechou. A questão é que você não vai conseguir fazer confinamento sem energia. Nós, brasileiros, ainda podemos nos dar ao luxo de utilizar, além do milho, o sorgo e o milheto. Os 3 grãos, eles conseguem suprir a necessidade energética do rebanho, não apenas do rebanho de corte, mas inclusive do de leite. E isso é muito importante que a gente tenha essas alternativas. Entretanto, é preciso que fique claro que os valores praticados por essa energia em 2020, ela será sensivelmente mais alta. Que ninguém acredite que vai conseguir comprar milho, ou sorgo, ou milheto, por preços tão reduzidos como já vimos nos anos anteriores. Da mesma forma que a régua da arroba subiu, o patamar hoje é outro, para não mais retroceder. Também a barra do milho, do sorgo, do milheto, também não vai retroceder. Agora, o grande problema não é o preço estar alto. O grande problema será que eu, mesmo tendo dinheiro, vou ter acesso a esse produto? Ou é melhor eu, de fato, aprender a lição de casa e utilizar as ferramentas
de mercado futuro e me garantir desde já. Tá certo, Veloso. Veloso, você falou aí do mercado futuro, né? E o que eu quero falar também a respeito desse próximo semestre, primeiro semestre de 2020. Tem casos aqui, eu tenho conversado com pecuaristas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que travaram valores no começo do ano, né? Fizeram seus negócios, travaram valores para a arroba do boi, viram agora a arroba do boi ficar mais alto do que o preço que foi travado lá no começo do ano. Evidentemente, se ele definiu assim, é porque a margem conseguida, alcançada lá no começo do ano, era o suficiente. Para esses travamentos de mercado futuro, você acredita que ficam interessantes, mesmo com uma situação que a arroba pode ter essas ondas de ficar ainda mais elevada por conta do efeito China sobre a compra de carne bovina brasileira? Se você me der a oportunidade, eu gostaria de dizer o seguinte, que hoje a questão, primeiramente, não é uma questão de efeito China, mas de efeito Ásia. Quando nós falamos China, nós apequenamos a crise mundial por proteína vermelha, por proteína animal. Quando a gente fala em problema China, nós estamos falando num problema de 1,5 bilhão de pessoas. E, na verdade, nós temos um problema chamado Ásia, com 4,4 bilhões de pessoas, e o problema é muito maior do que simplesmente China. E agora, ainda adicionado ao problema Europa, porque a peste suína ela já ingressou no continente europeu e ainda não sabemos o tamanho do estrago que ela fará no continente europeu, que também é um grande consumidor de carne suína, mas principalmente é um grande exportador de carne suína e pode dar, de fato, um apagão ainda muito maior do que estamos vivendo hoje. Então, o efeito da peste suína no mundo, ele ainda está menor do que deverá alcançar no decorrer de 2020. Esta é a primeira pontuação. A segunda é em relação, vamos dizer assim, aos valores que devemos praticar na arroba, e ele não apenas ele é seguro, como ele é altista. Quando você usa uma ferramenta como a trava, e o nome já está dizendo que ele absolutamente não tem o jogo de cintura. Isto é porque o pecuarista ele não está utilizando todas as ferramentas e todos os mecanismos que conferem a ele a maior segurança. Você tem como travar um preço mínimo, mas sem travar o preço máximo. E é essa questão, eu digo aqui que ele deve continuar procurando fazer as suas negociações de forma a garantir a máxima previsibilidade aos valores auferidos no futuro. Então, que todas as ferramentas sejam utilizadas. Você tem as ferramentas que permitem a você usufruir de altas e eles permitem você se proteger de baixas. Caso você esteja trabalhando não com arroba de boi, você não está vendendo, mas, por exemplo, você está comprando, seja soja, seja milho, então você usa as mesmas ferramentas, mas de forma contrária. Você compra o contrato em que você se protege da alta, mas você também fica disponível a utilizar, a usufruir de uma eventual baixa. Essas ferramentas, elas existem e podem e devem ser utilizadas em toda a sua complexidade. Tá certo. Para encerrar, Veloso, a expectativa do acompanhamento de mercado de milho, pegando dados aqui que o canal do Boi utiliza diariamente, de Datagro e também da FC Stone, a nossa expectativa aqui é um primeiro semestre em relação a valores para milho tão complicados quanto nós tivemos agora no segundo semestre de 2019. E com o atraso do cultivo da soja e, consequentemente, a colheita e depois o plantio da segunda safra, nós teremos ali uma situação de pelo menos 1 milhão de toneladas a menos sendo produzidas na segunda safra do próximo ano. Tendo em vista isso, e que milho puxa o preço do milheto e também do sorgo e outros produtos, como que o pecuarista que trabalha com confinamento, ele se posiciona neste cenário? Em primeiríssimo lugar, o pecuarista ele deve entender que ele precisa procurar intensificar todo o processo de produção a pasto que ele pode usufruir agora. Este é o momento de ele ganhar dinheiro
este é o momento agora dele diluir o ágio que existe no bezerro, no garrote ou no boi magro. Então, ele deve utilizar as pastagens da melhor forma possível e usando toda a tecnologia disponível para agregar ao gado de abate, ao gado que ele precisa ganhar peso, ganhar carcaça. Ele tem que fazer essa aceleração agora, durante as águas, que é quando ele consegue o menor preço da arroba colocada. Este é o momento dele, de fato, garantir que ele vai ganhar dinheiro no final. Então, ele fazendo isso, ele, ao mesmo tempo, a isto, ele deve garantir e procurar os mecanismos de mercado futuro para que ele garanta esses produtos, para que ele tenha certeza disso. Não se trata da pessoa comprar o milho e armazenar, mas ele tem que comprar, ele tem que fechar um contrato que ele vai garantir o direito de comprar aquele grão por aquele preço. Ele vai comprar, se o preço subir, ele paga aquilo e a diferença a bolsa paga para ele. Então, esses mecanismos, mais do que nunca, eles devem ser utilizados sob risco dele querer fazer, ter dinheiro no bolso, mas não achar mais a mercadoria para que ele possa, então, fazer o confinamento dele. É fundamental o uso dessas ferramentas. Tá certo, Veloso. Obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Tá certo? Conversei com o Maurício Veloso, da Socom, trazendo informações sobre confinamento em 2019 e também um ponto de vista de expectativa para o ano de 2020.